Pessoal, é o seguinte, nós vamos... hoje deveria estar aqui, conforme está ali no quadro, uma convidada que viria de um outro centro espírita, mas ela não veio. Então nós vamos falar aqui sobre o jugo de Jesus, que é um tema que tiramos do Evangelho, da parte referente ao Evangelho atribuído a Mateus, onde no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30, nós temos uma fala de Jesus, onde ele diz assim: vinde a mim todos vós que andais em sofrimento, que vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse tema, essa frase, melhor dizendo, eu a utilizei aqui o ano passado para falar mais especificamente acerca da primeira parte dela: vinde a mim, eu vos aliviarei. Isto naturalmente nos remete à atitude de prece. Então, naquela oportunidade, desenvolvemos esse assunto, fizemos uma apreciação, umas reflexões em torno disso. Hoje, nós vamos tomar mais diretamente a segunda parte da frase e fazer algumas reflexões em torno dela. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo de Jesus. Então, a gente viu que ele falou assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Achareis repouso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Então ele diz, ele dá um roteiro, ele dá uma recomendação. Como quem diz assim: eu estou ensinando, mostrando o caminho, dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito, dando um roteiro. Se isso for feito, ele dá logo em seguida, então, o resultado a que nós chegaríamos. Façam isso e vocês acharão repouso para as suas almas. Essa afirmativa, repouso para as nossas almas, evidentemente que nós não vamos entender isso como sendo aquele descanso eterno que as religiões cristãs tradicionais costumam apregoar. Nós vamos ver aí uma condição de espírito, de aperfeiçoamento espiritual, que uma vez alcançado, proporciona ao espírito uma condição suprema de felicidade. Felicidade inalterável. Então Jesus, ao falar isso, ele claramente está falando sobre a lei de progresso. Ele está nos dizendo que nós, se adotássemos as posturas adequadas, se nós procurássemos intensificar as nossas iniciativas naquela direção, quanto mais nós fizéssemos isso, mais nós impulsionaríamos o nosso crescimento. E mais depressa chegaríamos a essa meta. E esta meta é a da felicidade plena, é a do Espírito puro. Então, quando ele fala, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço, ele nada mais está fazendo do que nos acenar com a lei do progresso, com a possibilidade de nós nos tornarmos, inclusive, iguais a ele. Podeis fazer o que eu faço. Para nós entendermos bem isso,
Algumas vezes eu tenho falado sobre a escala espírita, que o Kardec construiu com a orientação dos espíritos. É muito importante que nós nos recordemos agora de alguns pontos, para a gente entender bem como é que é essa questão de chegar ao grau máximo. Allan Kardec, quando publicou pela primeira vez o Livro dos Espíritos, em 1857, esse livro tinha apenas 501 itens, como nós sabemos. E ele tratava de uma forma muito superficial essa questão da escala espírita. Aí, no ano de 1859, ele lançou um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Este livro foi uma preliminar, digamos assim, de O Livro dos Médiuns. Ele era um livro fino, que antecedeu O Livro dos Médiuns, que surgiu em 1861. Essas Instruções Práticas, lançado em 1859, recebeu então um desenvolvimento considerável e foi depois apresentado em 1861 o Livro dos Médiuns, que é esse que a gente tem hoje, que a gente estuda hoje. Em 1859, quando ele lançou Instruções Práticas, ele inseriu essa escala espírita já desenvolvida, bem desenvolvida, praticamente como ela está hoje, na edição que nós temos do Livro dos Espíritos. Só lembrando rapidamente, o Livro dos Espíritos, após ter surgido em 1857 com 501 itens, foi relançado na sua segunda edição em 1860, no mês de março, com 1018 itens, que é essa versão que a gente estuda hoje aí, do Livro dos Espíritos. Lá está a escala espírita já completa, como nós podemos estudá-la. Ele descontinuou a publicação do Instruções Práticas. No Livro dos Médiuns, ele não incluiu essa escala, porque ele já a colocara em O Livro dos Espíritos. Então, feitas essas anotações breves, vamos ver o que nos interessa mais de perto nessa questão da escala. Ela é conhecida nossa porque nós já a abordamos aqui algumas vezes. E também é porque a gente estuda isso com uma certa frequência, com certeza. Mas o que o Kardec fez? Ele dividiu os espíritos em 3 ordens. 3 grandes ordens. Ou seja, ele pegou, naturalmente, os espíritos a partir de um certo grau de desenvolvimento. Ou seja, a partir do ponto em que o espírito já consegue discernir o bem e o mal. Ele já consegue fazer escolhas a partir desse ponto. Porque até aí é uma fase preliminar do desenvolvimento do espírito, em que ele ainda não tem livre-arbítrio, portanto, ele ainda não tem responsabilidade, ele ainda não tem possibilidades de fazer escolha. A partir desse ponto, começando a exercitar o livre-arbítrio, o espírito pode tomar caminhos diferentes. Ele pode fazer escolhas diferentes. Ele pode escolher ir para um lado, pode escolher ir para o outro. Então, a partir daí, ele considera o universo dos espíritos, encarnados e desencarnados. A terceira ordem, portanto, de baixo para cima, começa por aquilo que ele chamou de espíritos imperfeitos. E eu quero explicar aquilo que normalmente é necessário que a gente entenda acerca disso. Esses nomes que ele deu, porque são 3 ordens. Terceira, espíritos imperfeitos. Segunda, espíritos bons. Primeira, espíritos puros ou perfeitos. Então vejam bem, não são adjetivos, são nomes que ele deu.
Porque se fosse adjetivo, aquilo que não é perfeito, só pode ser imperfeito. Então a gente só teria duas ordens, né? Não era essa a ideia, ele deu nomes. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. E convém recordar, novamente, que as três ordens, ele as dividiu em 10 classes. Então, os espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, vão da 10ª classe até a 6ª. Eu não vou detalhá-las aqui, porque demoraria muito. Os espíritos bons, que são os da segunda ordem, vão da 5ª classe até a 2ª. E os espíritos puros ou perfeitos, primeira classe, classe única. A coisa ele apresenta da seguinte maneira: só uma pincelada rápida em torno de cada uma delas, para a gente entender o que Jesus disse. Achareis repouso para as vossas almas. O que significa isso? Por que isso nos interessa tanto? Espíritos imperfeitos, terceira ordem, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que são consequência disso. Essa foi dividida, portanto, em 5 classes, da 10ª à 6ª. Vejam aqui uma coisa importante. Predominância da matéria sobre o espírito. É bom a gente ir refletindo sobre esses conceitos aqui, porque depois a gente vai poder, mais ou menos, se situar dentro disso aqui. E talvez a gente consiga identificar onde a gente está. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que são decorrentes disso. A segunda ordem, só caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Vejam que o anterior, só fixando bem, era o quê? Predominância da matéria sobre o espírito. Chegados a esta ordem, predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. E aqui é importante que a gente faça uma consideração. Kardec era muito rigoroso, muito cuidadoso no uso das palavras. Então, por exemplo, ele não confundia desejo com vontade. São coisas que precisam ser bem compreendidas. Ele se baseava naturalmente nos filósofos anteriores a ele, contemporâneos a ele, como René Descartes, por exemplo. Desejo é aquilo que está intrínseco no ser humano, é aquilo que é o resultado daquilo que você é. Vontade é uma ferramenta que você aplica sobre o seu desejo para tentar modificá-lo, corrigi-lo. Então, desejo é aquilo que você é por dentro, é aquilo que você é de fato. Quando ele faz a análise das paixões, por exemplo, isso vai aparecer no capítulo 12, da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais. Lá na frente, no capítulo 12, que termina, que chama Perfeição Moral, ele fala das paixões. Ele faz uma apreciação breve, mas isso ali fica bastante claro. René Descartes, por exemplo, escreveu uma obra fabulosa, muito conhecida, chamada As Paixões da Alma. E isso, de uma certa forma, orientou o Kardec no uso da terminologia, no uso das palavras. Então aqui, minha gente, quando a gente vê ele escrever desejo do bem, não é assim, de vez em quando desejo do bem. Frequentemente desejo do bem. Predomina o desejo do bem. Não, é só o desejo do bem. Esses espíritos não têm mais outro tipo de desejo. Eu não sei se eu consegui explicar bem isso, né? Agora, na sequência, eu vou pegar um ponto mais importante aqui.
Quando eles estão encarnados, espíritos dessa ordem aqui, espíritos bons, segunda ordem, vejam a característica básica deles. São bons e benevolentes para com seus semelhantes. E aqui eu quero novamente chamar a atenção. Não está escrito de vez em quando são bons e benevolentes. Frequentemente são bons e benevolentes. Não. Eles são bons e benevolentes para os seus semelhantes. Sempre. Sempre. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam nunca ódio, rancor, inveja, ciúme. E a gente poderia acrescentar aqui raiva, mágoa, tristeza, angústia, amargura. Jamais. Nem ciúme. E fazem o bem pelo bem. Eles vão então da quinta até a segunda classe. Eu quero fazer uma ressalva. A segunda classe é a dos espíritos superiores. Vejam que é uma curiosidade isso. Muitas vezes a pessoa considera que o espírito superior, o espírito bom é uma coisa, o espírito superior é outra. Não. Na escala, o espírito bom é a segunda ordem. Dentro dela, o mais avançado é o superior. Nós vamos ler, lá na escala espírita, por exemplo, que o superior só se encarna aqui na Terra por exceção. E os bons, de uma maneira geral, também, por exceção. Aqui na Terra eles constituem a exceção, não a regra. Espíritos bons. Isso é fácil de demonstrar. É muito simples. Vejam essa característica aqui. Não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme. E a gente pode acrescentar aí raiva, mágoa, qualquer coisa. Paixões ruins. Basta que a gente se faça a si mesmo uma perguntinha bastante simples. Aí você define, pela sua resposta, em que ordem você está. Porque aqui, essas traduções, eu quero fazer uma outra explicação. As traduções da obra de Kardec, do francês para o português, muitas vezes geraram problemas de entendimento, parecendo contradições, onde elas não existem. A contradição está na tradução, porque o tradutor achou de enfeitar, de dar uma interpretação própria, e aí ele cometeu um erro. Aqui, por exemplo, isso é só um exemplo que eu vou dar. Onde a gente lê aqui, ó, desejo do bem, em algumas traduções a gente encontra assim, predomina o desejo do bem. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu já li essa tradução uma vez e tive a tentação de me colocar na segunda ordem. Né? Predomina o desejo do bem. Ah, então eu estou aqui. E a tradução não era essa. É desejo do bem, só. Não predomina, não só tem esse. Então, eu ia dizer, façamos uma perguntinha bastante simples. Nós já sentimos alguma vez, que seja, num grau qualquer coisinha dessa aqui? Rancor, inveja, ciúme, ódio, mágoa, tristeza? Se a resposta for sim, nós já sabemos onde é que nós estamos. Né? E aí a gente chega na primeira ordem, classe única. Espíritos puros. Puros ou perfeitos. Aqui é onde a gente queria chegar para entender Jesus. O que é que Jesus quis dizer com encontrar repouso para a alma? Essa condição aqui, caracteres gerais, nenhuma influência da matéria. Olha, a terceira ordem, a primeira que eu falei aqui, de baixo para cima, a predominância da matéria sobre o espírito. A segunda ordem dos espíritos bons, a predominância do espírito sobre a matéria. No espírito puro ou perfeito, nenhuma influência da matéria. Superioridade moral e intelectual absoluta com relação às outras ordens. Agora, detalhes que ele coloca.
percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas ou expiações. O espírito da terceira ordem, o imperfeito, ainda passa por provas e expiações. Os espíritos bons, da segunda ordem da escala, só provas. Ainda tem provas, porque ainda não são perfeitos. Esses aqui, nenhuma nem outra, já realizaram tudo. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, não estando mais sujeitos à reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação é o mecanismo que leva o espírito a essa meta. Ele já chegou lá e não precisa mais disso. Para eles é a vida eterna que realizam no seio de Deus. E aqui a gente chega naquele ponto. Gozam de uma felicidade inalterável. Felicidade inalterável. Nada os perturba. Nada. Nenhuma paixão, de nenhuma espécie. Por mais que nem vergonha, nem tristeza, nem mágoa, nem amargura, nem nada. Não estão sujeitos a necessidades nem vicissitudes da vida material. Mas não é, evidentemente, uma felicidade, uma ociosidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. São espíritos encarregados de realizar os desígnios de Deus, receber diretamente de Deus os comandos e colocá-los em prática, em execução, pelo universo inteiro. São esses espíritos. Esses espíritos, como foi dito, não estão mais sujeitos à reencarnação. Mas eles podem encarnar se quiserem? Podem, não é? Jesus é um desses. É o único do qual nós temos notícia. Ele veio aqui porque ele quis. Porque ele aceitou, por seu livre-arbítrio, vir aqui à Terra para trazer aquele trabalho dele, cumprir a sua missão, exemplificar, ensinar e tudo mais. Algumas pessoas não entendem isso. Mas se não reencarna, como é que Jesus reencarnou? Não reencarnou. A expressão não é correta. Ele encarnou aqui. E encarna aqui quantas vezes ele quiser. Mas se ele voltar outras vezes, o que eu não acredito que aconteça, nós chamaremos a isso uma nova encarnação. Não chamaríamos de uma reencarnação. Porque reencarnação, na terminologia kardeciana, é um mecanismo de prova ou expiação a qual o espírito está submetido para crescer, para evoluir, para chegar a esse resultado, a essa meta. Ele já chegou. Então não é reencarnação. Seria uma nova encarnação. Como é que o Kardec entendia Jesus? Como é que o Espiritismo, portanto, entende Jesus? E essa é uma dificuldade que as outras religiões têm, nós não temos. Vejam bem. Como homem, isso está no livro A Gênese, capítulo 15, Milagres do Evangelho. Na primeira matéria, natureza da superioridade, superioridade da natureza de Jesus. O Kardec faz esse comentário aqui. Como homem, tinha a organização dos seres carnais. Mas como espírito puro, e vejam, aqui nós temos então como é que o Espiritismo entende Jesus, um espírito puro. Desprendido da matéria, devia viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, da qual não possuía as fraquezas. Eu quero chamar a atenção para essa parte da frase aqui. Não possuía as fraquezas da vida corporal. Sua superioridade sobre os homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, mas sim do seu espírito, que dominava a matéria de uma maneira absoluta. E também da qualidade do seu perispírito, constituído da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres.
Deu para entender mais ou menos bem como é que o Kardec entendia Jesus. Um espírito puro, eu vou mostrar aqui mais 2 comentários existentes na Revista Espírita, para a gente entender melhor isso. Como é que são esses espíritos? Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1868. É um comentário do espírito Lacordaire, que o Kardec colocou. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos. Vejam, muitas pessoas têm uma concepção equivocada a respeito de Jesus. Acham que ele é o único. Não, existem milhões de espíritos iguais a ele, até melhores que ele. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos, chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Ao topo da escala dos espíritos puros. O que dá a entender que entre eles também há crescimento, também há hierarquia. Continua progredindo. Que mereceram ser iniciados em seus desígnios, desígnios de Deus, para dirigirem a sua execução. Deus escolheu entre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias, modificadas conforme os tempos. A palavra Messias, no hebraico, Cristo, no grego, significa o ungido, o enviado. Então, dentro do Espiritismo, isso não tem nenhuma conotação mística, absolutamente nenhuma. É um enviado, é alguém que é um mensageiro de Deus, é um missionário sublime, portador de uma missão especial. Esses são os Cristos, são os Messias. O que é que eles fazem? Eles dirigem as galáxias, dirigem os sistemas, dirigem os mundos, e assim sucessivamente. É lá que nós vamos chegar. Quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando o que é para fazer. Estou ensinando, ele dizia assim, eu estou ensinando aqui, estou dando o roteiro, estou dizendo para vocês como é que vocês têm que fazer. Se vocês fizerem isso com a maior intensidade possível, vocês vão chegar a essa meta. E tem mais uma na mesma revista, na mesma matéria que fala sobre os Messias, os Cristos. Essa é do Espírito São Luís, que o Kardec colocou lá. Os Messias, ele está usando a palavra no plural, porque são inúmeros, são milhões e milhões. Seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. É aquilo que o Kardec colocou lá na Gênese. Jesus dominava a matéria de forma absoluta. Não tinha da matéria as limitações. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. Quando Jesus disse, por exemplo, eu e o Pai somos um, nós não entendemos isso muito bem, não é? Principalmente as religiões tradicionais que elevaram Jesus à condição de Deus. Ele falou que ele e Deus é uma coisa só. Existe uma unidade de pensamento, ele está integrado no pensamento divino. Esses espíritos são assim. Nós vamos chegar lá. É lá que nós vamos chegar. Achareis repouso para as vossas almas, é uma meta com a qual Jesus nos acena. Felicidade inalterável, nunca perturbada por absolutamente nada, nenhuma paixão, nem tristeza, nem amargura, absolutamente nada. Daí, se vocês lerem algum livro que diz que Jesus um dia veio à Terra, uns 1500 anos depois de ter vindo pela primeira vez,
ele veio em espírito visitar aqui a terra, reuniu uma comitiva, e chegando aqui, deparando-se com a triste realidade terrena, falou: meu Deus, o que fizeram do meu evangelho? E ficou extremamente amargurado, numa angústia profunda. Não se coaduna isso com espíritos dessa natureza. E pior, quando diz, ele queria ir para o Brasil, onde seria o Brasil, mas ele não sabia onde era. Precisou perguntar para um espírito que acompanhava ele na comitiva. É um problema sério. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Detalhes de execução, agindo sob suas ordens ou sob sua inspiração. Imaginemos, por exemplo, a chegada do Espiritismo à Terra. Só isso, como exemplo. É para as grandes missões cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos. Vamos imaginar a chegada do Espiritismo à Terra. Na Terra, encarregado de fazer a coisa acontecer, do ponto de vista do homem encarnado, um espírito superior, Allan Kardec. E do outro lado, do lado espiritual, dirigindo, inspirando, como está escrito aqui, o Espírito de verdade. Quem era ele? Uma bala para quem acertar? Jesus. Eu coloquei essa questão, dificuldade de entender, eu já falei sobre isso. As religiões têm dificuldade para entender, não entendem isso por uma razão muito simples. Não tem a concepção de evolução do Espírito, de progressão do Espírito, de aperfeiçoamento do Espírito. As religiões cristãs não têm essa concepção. O Espírito é criado por ocasião do nascimento da criança, morre o homem e tem uma destinação definitiva. Depois disso não há mais progresso, não há mais crescimento. Daí não entenderem um espírito da natureza de Jesus. E o Espiritismo vem nos informar que, como ele, existem, ou melhores que ele, milhões e milhões e milhões e milhões. Então, como não entendem, elevaram Jesus à condição de Deus. Né? Agora, quando ele fala, aprendam comigo que eu sou manso e humilde, meu jugo é suave, aqui é preciso a gente entender por que ele está falando isso. Porque era preciso fazer uma separação. Os judeus aos quais ele estava pregando ali, estavam acostumados a uma postura que havia sido implementada pela lei de Moisés. E a conquista do paraíso, que para eles era o paraíso terreno, eles não tinham concepção de vida espiritual, se dava pela violência. Eles avançavam, exterminando todos os inimigos, para quê? Em direção à terra prometida, ou ao, como é que eles chamavam aquilo lá? Vamos chamar de paraíso terrestre, o que a gente queira chamar. Então, quando Jesus fala aqui, desde os tempos de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, era por isso. Porque a lei estabelecia procedimentos violentos, duros, rigorosos. Mesmo depois de haverem chegado à terra prometida, os procedimentos que eram pregados, que eram ensinados ao povo, eram de uma lei muito rigorosa, muito dura, de cumprimento impossível. E ele vinha dizer o seguinte: eu trouxe um novo paradigma, eu trouxe um novo modelo de relacionamento do homem com Deus. Eu trouxe uma nova proposta, completamente diferente disso que vocês estão acostumados. Esqueçam aquilo. O modo de crescer, o modo de chegar à meta
é esse que eu estou ensinando aqui. Amor, mansuetude, perdão, humildade. É assim que se chega, é assim que se avança. Então, quando ele fala desde os tempos de João Batista até agora, isso parece uma incoerência, uma contradição, parece uma incoerência, porque João estava vivo. Desde os tempos de João até agora, João estava vivo, não faz sentido. Só que, evidentemente, como Kardec nos informa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, não se pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Comentando essa passagem, ele vai nos dizer, é evidente que Jesus se referia ao tempo em que João vivera na terra como o profeta Elias, 500 ou 600 anos antes. Por isso ele fala, desde aquele tempo até agora, o procedimento tem sido este. Eu, porém, estou ensinando de maneira diferente. Agora, antes disso, ele estava falando de João Batista. No começo aqui, ó, primeira fala ali, ó, vocês vão ver. Em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Durante muito tempo a gente leu essa frase sem entender muito bem. Primeiro porque, do ponto de vista espírita, Jesus nasceu de mulher. As condições do nascimento, da encarnação de Jesus aqui na Terra, se deram nos moldes normais. Como Kardec diz, a forma pela qual ele veio ao mundo foi a forma ordinária, segundo a qual todos nós vimos. Todos nós vimos ao mundo de uma forma, ele também veio. Então não tem essa história de Virgem Maria, não tem nada disso. Dentro do Espiritismo, ele nasceu como qualquer um nasce, de um relacionamento sexual entre o pai e a mãe. Apenas isso. Ele não era maior que João? Aí a gente lê, Jesus falou, entre os que de mulher têm nascido, o maior é João. E ele, não era maior que João? Cabe aí então uma explicação. Conforme a gente vai lendo os trabalhos dos estudiosos, das pessoas que mergulham com mais profundidade na língua da época, nas expressões existentes, a gente vai entendendo algumas coisas. Nascidos de mulher, segundo o professor Pastorino, por exemplo, e outros têm também esse entendimento, significava aqueles que estavam encarnados, mas ainda precisavam reencarnar, porque não haviam ainda concluído o seu ciclo de reencarnações, alcançando aquela condição de espírito puro, aquele que não precisa mais reencarnar. Entre esses, João era o maior, não tinha nenhum maior que ele. É um elogio rasgado mesmo que ele fez a João. Mas ele não, ele já estava entre aqueles que são os Messias, são aqueles que nós já falamos aqui antes. Só que aqui vem uma informação adicional, que corrobora da parte de Jesus aquilo que os Espíritos disseram aqui na tela anterior. Uma hierarquia entre os Espíritos puros. Porque ele vai dizer, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Já chegou à condição de Espírito puro. Então é maior que João, porque João ainda não chegou. Agora, o menor deles, então é sinal que existe o maior. Existem outros maiores. Isso vem corroborar a tese da hierarquia entre os Espíritos puros. E para a gente encerrar, eu vou colocar só rapidamente aqui essa questãozinha básica. Essa e mais umas 10 ou 20, mas é rápido. Falando sobre reencarnação, que é o meio através do qual nós vamos alcançar a condição de felicidade inalterável. Aquela que nada perturba, é o espírito que já alcançou a condição suprema de desenvolvimento. Como é que se chega lá? Através das reencarnações. O número delas é o mesmo para todos? Não. O que caminha rápido, poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito.
Então demora, realmente demora muito, a gente progride até de uma forma lenta, porque nós temos livre-arbítrio. Deus não nos obriga, Ele espera, Ele respeita as nossas escolhas. E nós avançamos lentamente, principalmente por causa disso. Porque se a gente aprendesse com a experiência do outro, a gente avançaria mais rápido. Mas normalmente não é assim que acontece. Nós precisamos passar pela experiência para aprender. A gente aprende com os próprios tropeços. Regra geral é isso que acontece. Aí ele vai perguntar assim, mas no intervalo entre uma encarnação e outra, em que se torna a alma? Porque a alma, Kardec chamou de alma, o espírito quando encarnado. Aí eles vão dizer, se torna espírito, volta a ser espírito. Errante. Errante é aquele que ainda precisa reencarnar. Ele está entre uma encarnação e outra. Esse é o significado de errante. Ele aguarda. E quanto pode durar a sua permanência no mundo espiritual entre uma encarnação e outra? É uma coisa fixa, igual para todo mundo? Olha a flexibilidade disso. De algumas horas a alguns milhares de séculos. Então é uma coisa muito flexível. E não existe um tempo, propriamente falando, delimitado. Pode até demorar muito tempo, mas nunca vai ser para sempre, porque o sujeito vai precisar reencarnar. Que através da reencarnação é que ele vai realmente realizar esse crescimento. Cedo ou tarde ele vai precisar disso. E é a gente que decide? Ou isso pode ser imposto pela lei divina? Como é que funciona? Geralmente nós escolhemos, uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também há aqueles para quem é uma punição infligida por Deus. Então há situações em que não tem escolha. Outros pedem para ficar mais tempo no mundo espiritual, porque ele pode realizar estudos que só são feitos com proveito lá. Então ele pede para ficar mais tempo, pode até ficar. Eu coloquei essas questões aqui por uma razão muito simples, para a gente finalizar o raciocínio. Às vezes as pessoas vêm aqui nessa tribuna, como eu já vi há pouco tempo, chega o sujeito aqui e fala assim, eu fiz umas contas aí, e nós estamos na encarnação número 6.000. Mas como? Que raio de conta que é essa? De onde tirou isso? E outra, é igual para todo mundo? Não é. Acabamos de ver que não é. Você pode precisar de 1.000 para chegar ao espírito puro, e eu vou precisar de 10.000, porque eu ando mais devagar, sou mais burro, mais renitente, mais atrasado, mais difícil. Então, isso varia. O que nós vimos aqui? Varia. O número das encarnações é o mesmo? Não é. Não é. Tem aquele que caminha mais rápido, tem aquele que se enrosca, que demora mais. Resultado disso, depende de nós acelerar o nosso crescimento e alcançarmos uma condição o mais rapidamente possível de espírito melhor. A nossa próxima meta, aquela que a gente deve buscar com maior intensidade, é chegar na segunda ordem. Espírito bom. Né? Nós vimos aqui a caracterização do espírito bom. Eles são exceções aqui na Terra. Por quê? Aqui é um mundo de provas e expiações. Quem é que vive aqui ordinariamente? Regra geral. Espíritos imperfeitos. Terceira ordem. Vimos aí. Você sente rancor, sente raiva, sente ódio, sente ciúme, sente inveja? Então, não tem nenhuma dúvida. O bom já não tem nada disso. É aí que nós vamos chegar, é o próximo passo. Depois desse, espírito puro. E aí, um dia, integrar os conselhos supremos de Deus, como ministros de Deus pelo universo. Chegar lá, gozar dessa felicidade, sair desse ciclo de reencarnações dolorosas, depende exclusivamente de nós. Que Deus nos abençoe, pois, muita paz a todos.